depressão é um transtorno de humor marcada pela sensação persistente de tristeza, perda de interesse, alterações no sono e no apetite, forte sentimento de desesperança, baixa autoestima e prostração. Transtorno de ansiedade. A ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de algo ruim aconteça. Enquanto o medo tem um objetivo definido, a ansiedade é uma emoção difusa, voltada para o futuro. No estado de ansiedade, a mente cria vários pensamentos negativos e fantasias diversas, cenas temidas. O estado de ansiedade é acompanhado por reações físicas desconfortáveis. Os principais transtornos de ansiedade são síndrome do pânico, fobia específica, fobia social, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e distúrbio de ansiedade generalizada. Oi, amigas e amigos também, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a Ali Mariano, eu vivo aqui no Egito e aqui no canal eu trago alguns assuntos sobre a cultura, as rotinas do Egito e também algumas experiências que eu tive na minha vida. Hoje eu trouxe para vocês um assunto bastante delicado, foi um período que eu passei na minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Mas antes de eu começar, se inscreva no canal, dê um like para mim, aperte o sininho de notificação para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos e comente abaixo do vídeo, que é para ajudar a divulgar o canal e eu alcançar mais pessoas e para eu ficar mais motivada a fazer vídeo para vocês. Deixo claro que a depressão e a síndrome do pânico é uma doença, ela precisa de tratamento médico e precisa de acompanhamento psicológico e nada do que eu fiz ou o meu tratamento não vale para outras pessoas, cada caso é um caso. Eu estou aqui apenas para compartilhar com vocês a minha experiência. Então, se você tem algum sintoma ou você está passando por essa fase, é muito importante que você procure um médico. Eu não sou depressiva, foi uma fase da minha vida que eu passei por essa doença, que eu superei. Fiz o tratamento e superei. Não tive outros casos de depressão e nem síndrome do pânico depois desse tratamento. Foi uma das fases mais difíceis que eu passei na minha vida. Quando que começou os primeiros sintomas? Eu comecei a sentir taquicardia. Eu sentia taquicardia do nada. Eu estava trabalhando, fazendo as minhas afazeres normais e eu tinha taquicardia. E eu fiquei um pouquinho apreensiva, achando que eu pudesse estar com problema no coração, porque minha mãe era cardíaca e eu fiquei um pouquinho apreensiva. Eu, na época, trabalhava em um hospital e por isso foi muito fácil para eu passar num cardiologista, né? Logo que eu comecei, né, a ter esse sintoma, eu já passei com um cardiologista. O cardiologista me atendeu, me pediu todos os exames, inclusive um eletrocardiograma, né? Eu fiz esses exames todos e levei para ele ver o resultado. Meus exames estavam todos normais, não tinha nada, eu não tinha nenhum problema de saúde, mas eu sentia taquicardia. Então o médico falou para mim: olha, o que você tem é angústia. Eu vou te dar um remédio, você toma por 3 meses e depois você retorna para eu ver se a gente continua ou não. Tudo bem,
eu tomei a medicação e não voltei no médico. Porque eu sou assim, eu sou meio displicente, né? Eu só vou ao médico quando é casos extremos mesmo. Passou um tempo e eu comecei novamente, senti a taquicardia, junto vinha a ansiedade, ataque de ansiedade, e eu eu tentava, como normalmente isso acontecia no período durante o dia que eu estava trabalhando, eu deixava, sabe, eu deixava isso não atrapalhar a minha rotina. Então eu simplesmente passava, né, eu deixava passar. Deixava passar e só que esses sintomas foram sendo assim mais frequentes, né? Conforme ia passando o tempo, ia acontecendo com mais frequência. Os próximos sintomas foi que eu comecei a ter sintomas de doenças. Então eu sentia dor de cabeça, eu sentia várias dores, eu tinha dores nas costas, e tudo isso, quando eu tinha essas dores, esses sintomas, né, de doenças, eu vinha junto o ataque de ansiedade, porque eu tinha medo, né? O pânico nada mais é do que um medo excessivo. Então eu vinha junto ao ataque de ansiedade. Eu passava no médico, porque eu trabalhava no hospital e era fácil para mim passar a hora que eu quisesse no médico. E eu passava e ele falava, Eliette, você não tem nada, né? Não tem nada, não, né? E eu falei, mas eu tenho uma dor aqui, tá assim, tá assado. E eu tinha muito medo de, por exemplo, ter um câncer, sabe? Eu sempre pensava no pior, na pior doença que pudesse existir, eu sempre pensava no pior. E que já é uma característica do pânico, né? Teve um dia que eu fiquei surda, eu acordei surda. E isso era um sintoma que não dava para ignorar, né? Não tinha como ignorar isso. E eu fui trabalhar normalmente e era uma sexta-feira e ninguém sabia do que eu estava passando por todo aquele tempo. Já fazia mais de um ano que eu estava passando por isso, porque não foi de uma hora para outra, os sintomas foram acontecendo pouco a pouco, e ninguém sabia disso, nenhuma pessoa sabia, era só entre eu e o médico que eu estava passando, que ele era normalmente médico de pronto-socorro, então ele não era um médico que fazia um acompanhamento comigo, né? Então ele me atendia ali e falava que eu não tinha nada, né? E passava. Então nesse dia que eu acordei surda, era uma sexta-feira, e eu fui trabalhar normalmente e eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia atender telefone. E então eu liguei para minha irmã, que é fonoaudióloga. Liguei para ela e expliquei o que estava acontecendo, e ela me orientou que eu deveria passar com um otorrino, né, que é um médico de ouvido. Então na segunda-feira teria otorrino no hospital que eu trabalhava, então eu resolvi esperar até na segunda-feira, mesmo porque se eu fosse para um outro lugar, eu não iria conseguir, porque era final de semana, né? E esses médicos de especialidade normalmente não atendem final de semana, a não ser que seja um pronto-socorro, mas aí é só emergência, né? E então
esperei na segunda-feira para passar com o otorrino. Só que quando chegou no domingo, eu tive a pior crise da minha vida de depressão e síndrome do pânico. Eu não levantei da cama, eu estava dentro de um quarto, em cima de uma cama, que eu não levantava para nada, num quarto escuro. E eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E aquela sensação horrível, é uma sensação tão forte, é uma sensação assim de angústia, é uma coisa, é algo que eu não desejo para ninguém. E marcou na minha vida, porque de tão intenso que foi aquele dia, né? Então eu pedi para chamar a minha irmã, que já estava sabendo mais ou menos, né, do que estava acontecendo, não exatamente que eu estava daquela forma, né, mas que eu tinha tido a surdez, né, e mais uma pessoa que eu confiava e pedi para que fosse lá, que eu queria conversar, né, e explicar a minha situação, porque até então ninguém sabia, nenhuma pessoa sabia, né? Nem da minha família, ninguém sabia o que estava passando, né? Então, e eu precisava falar para alguém, e foi que eu chamei a minha irmã e essa outra pessoa, que eram pessoas que eu confiava e eu precisava falar, e falei com elas. Esse dia passou. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui trabalhar normalmente, mesmo porque eu não queria que ninguém soubesse onde eu trabalhava, eu não queria que ninguém soubesse do que eu estava passando. E o porquê eu vou contar mais pra frente, em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Eu passei no otorrino nessa segunda-feira, eu passei no otorrino e ele falou assim pra mim, olha, você pode ter tido uma surdez súbita e se for o caso, não tem retorno, você vai ficar surda o resto da vida, não tem retorno. Aquilo foi um choque pra mim, né? Foi um choque. Ele me deu uma medicação e também me deu os exames para eu fazer. E graças a Deus, esses exames, a minha irmã realizava esses exames, né? Por ela ser fono, ela realizava. E eu consegui rápido, eu consegui bem rápido fazer esse exame. Então isso era na segunda, na quinta-feira eu já fiz os exames que ele tinha pedido. Só que quando chegou na quinta-feira, eu já estava melhor, porque além da surdez, eu tinha um zumbido no ouvido muito intenso na minha cabeça, né? Mas eu já estava melhor, já tinha voltado um pouco, né? A minha surdez já tinha voltado um pouquinho a ouvir. Quando eu fiz o exame, a minha irmã falou, você escuta melhor do que eu. Você não tem problema nenhum. Então, vocês entendem que eu tinha sintomas de doenças que eu não tinha, na verdade, era tudo coisa da minha cabeça. E nessa mesma quinta-feira, eu passei com um médico psiquiatra. E foi aonde eu expliquei tudo o que estava acontecendo, né, desde o início. E foi quando ele me diagnosticou que eu estava com depressão e síndrome do pânico. Ela me passou a medicação para eu tomar e eu tinha uma preocupação, porque quanto tempo eu ia ter que tomar aquela medicação, né? E eu perguntei para ela, quanto tempo eu tenho de tratamento? Ela falou assim, um ano de tratamento. E me encaminhou também para fazer tratamento psicológico. Então,
Isso tudo foi muito fácil para mim, porque eu trabalhava em um hospital, então eu tinha acesso fácil, né, aos médicos, aos exames, né, eu tive acesso fácil. E então eu resolvi assim, bem rápido, né? Em uma semana eu já tinha passado em todas as especialidades que eu precisava, né? E então foi uma fase assim bem difícil, porque eu sou uma pessoa que eu não falo, eu sou uma pessoa que guarda tudo pra mim. E isso é muito ruim. Porque quando você guarda para você as coisas, você vai guardando, vai guardando, vai guardando, chega um momento que isso extrapola, de alguma forma vai extrapolar. Ou você surta e fala de uma vez tudo que você tem que falar, ou você simplesmente começa a sua mente, né, colapsar, né, começa a ter sintomas que desagradáveis mesmo, né? E foram muito desagradáveis. Eu não desejo isso para ninguém, porque foi assim, é a pior sensação que eu já tive na minha vida. A minha relação com as pessoas e com as pessoas que eu convivia, eu vou contar num outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, porque é muita, né, história. Então eu não quero misturar, né, porque eu quero compartilhar com vocês que às vezes tem pessoas que estão passando por isso, né, e muitas vezes as pessoas não entendem, e então é mesmo assim, além de compartilhar para vocês essa questão, eu também quero que abra o olho, né, de alguém que esteja passando pelo mesmo estado e esteja com algum sintoma, que procure um médico, né, que converse com alguém que você confie e põe para fora, né, o que você está sentindo, porque o fato de você estar passando por aquela situação e ainda não falar para ninguém, não conversar com ninguém, isso foi uma coisa que para mim foi muito mais difícil. Então é isso. Hoje o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha para mim, se inscreva no canal, não esqueçam, e aperte o sininho de notificação para você receber notificação dos próximos vídeos. Me conta aqui no comentário o que você acha sobre esse assunto. Você já teve algum sintoma? Você já teve depressão? Você conhece alguém que já teve depressão? Como que é para você? Como você pensa? O que você acha a respeito das pessoas que passam por isso? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus.